E agora? Melhorou? Agora foi, né? É meu microfone aqui. Já acertei ele aqui. É, Então, recapitulando, gente, bom dia para vocês. O intuito nosso aqui hoje é a gente fazer uma segunda parte de um vídeo que já tem lá no YouTube da parte um falando de fonte de energia. Só que lá eu falei só de uma pequena parte, eu falei só das fontes de energias renováveis, né? Agora nós vamos tratar todo o restante com relação a fonte de energia. Então, eu vou rever algo aqui, rever alguns conteúdos que a gente já conversou nas nossas aulas aqui ao vivo. E como esse conteúdo aqui está sendo gravado, eu vou voltar um pouquinho só para a gente fazer esse panorama total, tá? Fazer essa parte 2 aí da maneira como se deve. Então, eu vou vir aqui primeiro e fazer o seguinte, ó. Nós falamos de fontes de energia, estamos falando disso nesse momento. E aí é o seguinte, a gente tem formas de classificar as fontes de energia. Abordei lá com vocês o seguinte, ó, as fontes de energia, a gente sempre demanda mais energia, a gente sempre precisa de mais energia. Por quê? Porque o nosso processo industrial consome muita energia. Quanto mais um país se industrializa, mais ele precisa de energia. Então, a nossa demanda energética, que é o termo que a gente usa, ela sempre aumenta, tá? Sempre aumentou. Ano após ano, a gente demanda mais energia porque a gente tem, né, novos processos industriais acontecendo, novas indústrias sendo instaladas. Então, é natural que a gente tenha aí uma maior necessidade por energia. Então, os países estão constantemente investindo em fontes de energia. Então, existem formas diferentes de classificar as fontes de energia. A gente conversou lá naquela aula anterior, o seguinte, ó, podemos classificar então aqui, uma das classificações é classificá-las em renovável e não renovável, como está aqui na tela, tá? Então, fonte de energia renovável é o que eu expliquei lá no vídeo anterior, tá? O vídeo que está lá no YouTube curtinho é sobre energia renovável. Qual é o meu esforço aqui hoje? Eu vou falar das fontes não renováveis e vou falar aqui também dessa outra classificação de energia tradicional, convencional ou alternativa também no vídeo agora que a gente está fazendo agora. Então eu vou tentar condensar isso o mais direto possível, o mais rápido possível, para o vídeo ficar menor e você conseguir estudar aí com mais assertividade, tá? Então falamos de fontes renováveis, que são aquelas fontes então que ao produzirmos energia com elas, elas não se exaurem, né? Elas não se esgotam, tá bom? E ficamos então aqui de começar então sobre as não renováveis. Então vamos falar de energia não renovável. E aí eu trouxe aqui ó, um outro esquema aqui de fontes não renováveis. Então, ó, peguei aquelas fontes não renováveis e expandi isso. Então dividi as fontes não renováveis em dois grandes grupos: os combustíveis fósseis e a energia nuclear, tá? Os combustíveis fósseis, eu subdividi combustíveis fósseis em gás natural, carvão mineral e petróleo. Essas fontes aqui, meus amigos, elas correspondem a mais de 75% das fontes de energia usadas no mundo todo. Então, quando eu falo de fonte de energia, 75% do mundo, né, que a gente consome de energia no mundo, mais de 75% está dentro desse grupo. Então, nós usamos como os principais fontes de energia da nossa era os combustíveis fósseis. Qual é a questão? Eles são fontes não renováveis. Eles vão se exaurir, eles vão acabar antes, né, da Terra, né, ou dos processos terrenos terem condição de formar novas jazidas ou uma nova quantidade que a gente possa usar. Então a gente, na real, a gente extrai mais do que a Terra consegue repor. Então, fontes não renováveis. Então, petróleo, carvão mineral e gás natural são as principais fontes de energia usadas no momento. Qual é o problema dessa relação? Elas são fontes não renováveis, são fontes que são muito poluentes. Então a gente tem que lidar com essa situação e a gente vai precisar tratar disso. Eu vou voltar nessa situação daqui a pouquinho, tá? Outra fonte não renovável que a gente colocou aqui foi a energia nuclear. E sobre a energia nuclear, até falei com vocês também. A energia nuclear ela tem certos aspectos positivos, mas ela está envolvida em uma periculosidade muito grande, né? Porque o risco de emitir radiação para o meio ambiente é um risco realmente muito severo, muito grave.
Os acidentes que nós já tivemos causaram impactos praticamente irreversíveis. Eu cheguei até a comentar com vocês, né, que tem um vídeo do Castanhari sobre isso, né? Vou tentar colocar na descrição do vídeo lá do YouTube. Tem uma série da HBO chamada Chernobyl, que é muito boa, que fala muito bem sobre isso. Você consegue ver lá como aconteceu o acidente de Chernobyl, quais são as consequências da exposição à radiação, como eles tentaram tratar essa radiação. Então, tudo na série são 5 episódios só, vale muito a pena. Ganhou a melhor série de 2019, vale muito a pena, tá? Então, ficou a dica aí de filme para você ver durante o final de semana. Série também, né? Perdão. Energia nuclear. Então, a gente já abordou esse tema. Temos energia nuclear no Brasil? Temos 3 usinas nucleares no Brasil. As 3 estão em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, nós já tentamos desenvolver, nós já desenvolvemos, inclusive, energia com base nessa matriz aqui, e essa matriz está muito envolta a uma questão política, lembra? Que a gente falou disso durante a Guerra Fria, promoção de armas nucleares, né? Então, não é só produzir energia nuclear, é ter acesso à tecnologia nuclear, sobretudo alguns defendiam para a produção de armamento nuclear, como uma forma de defesa. Tá? Isso já foi uma questão muito forte durante um período. Hoje não mais, o Brasil é signatário do Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse é o nosso caso, não é o caso de todo mundo, tá? Mas a maioria do planeta assinou o pacto. Daí eu trouxe para cá, ó. Então, para mostrar para vocês, ó, peguei aqui a matriz energética mundial, joguei aqui nesse gráfico. E aí percebam o seguinte, ó, 28% da fonte de energia no mundo é carvão, 31 é petróleo e 21 gás natural. Se eu somar aqui, ó, 52, 60, 80%. Mais, né? Ó, 59, 60, 80%. Aqui, ó, 80%. Temos aqui, então, de energia, de matriz energética, então, como combustíveis fósseis, tá? Então, é um número bastante... Isso aqui foi em 2014, tá? É um número bastante expressivo e a gente, então, passa por uma questão aí muito peculiar. Por quê? Essas fontes, elas são consideradas fontes que são muito prejudiciais porque elas emitem, sobretudo, CO2 para o meio ambiente, né? Elas são energias que emitem muito CO2 para o meio ambiente e o CO2 é um dos principais gases que refletem no aquecimento global, né, no efeito estufa, enfim, e gera uma série de consequências. Esses gases de efeito estufa são tidos como um dos principais agentes e causadores do aquecimento global e o ocasionamento das ilhas de calor, enfim, por aí vai, né? Um problema ambiental puxa o outro. O petróleo, como eu coloquei aqui, ó, é a principal fonte. Você pegar aqui, ó, 31% é petróleo. A fonte mais utilizada no planeta é o petróleo. O petróleo chega a ser tão influente que ele já se tornou até uma proposta, né? Já houve uma proposta, inclusive, de tornar o petróleo um parâmetro na produção monetária dos países. Vocês já pensaram nisso, né? Por que o Brasil não emite simplesmente mais notas de real para que você possa ter mais dinheiro, no final das contas? É mais fácil emitir mais notas e dar para a população ter dinheiro? Por que isso não pode acontecer? Além, obviamente, de uma questão econômica, né, de seguridade econômica, hoje o padrão é um padrão comparativo entre as moedas, né? Tanto que você tem, o dólar aumentou, o dólar diminuiu. Então, o valor de uma moeda hoje ela é estipulada em relação à comparação com uma outra moeda. Mas já foi o ouro, quantidade de ouro presente num país, né, dentro do seu território, e já houve uma proposta feita pela OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, em que essa proposta fosse o petróleo. Já que o petróleo é tão importante, já que o petróleo é um motor para o mundo, nesse ponto de vista, por que não usar o petróleo como parâmetro econômico? Deixar de usar o ouro, então usar o petróleo. Isso já foi uma proposta, né, feita pela OPEP. Ela não vigorou, também o ouro hoje também não é mais o parâmetro hoje é uma comparação bastante dinâmica entre as moedas, tá? Mas já houve essa situação.
Os maiores produtores do mundo estão no Oriente Médio, salvo a Venezuela. A Venezuela também é uma grande produtora de petróleo e não está no Oriente Médio, mas os grandes produtores estão no Oriente Médio, com a sua produção sendo muitas vezes controladas pelos norte-americanos. Então, existe toda uma relação aí entre esses maiores produtores. O Brasil não é um dos maiores produtores, porém nós descobrimos uma camada interessante aqui do pré-sal, né? Uma camada de petróleo no pré-sal que aumenta em muito as nossas reservas de petróleo e tende a nos dar novamente a autossuficiência. Tá aqui, ó, tem até um quadrinho vermelho aqui. Autossuficiência em petróleo. O que que é isso? Eu produzo dentro do meu país o suficiente do que eu preciso usar. Então eu não preciso comprar petróleo de fora, não preciso comercializar petróleo com ninguém. Por que que isso é importante? Porque já que o petróleo é tão importante, é uma fonte tão importante de energia, e só alguns países produzem em grande volume, esses países controlam basicamente esse fluxo. E se acontece alguma coisa nesses países, o valor do barril de petróleo varia muito. Por exemplo, eu falei para vocês, os principais produtores estão no Oriente Médio. Se estoura alguma guerra no Oriente Médio, a gente tem uma crise na produção de petróleo. Vão ser produzido menos petróleo, vai ter dificuldade de distribuição. Então, o valor do barril de petróleo pode aumentar em muito. Então, se você é autossuficiente em petróleo, você não precisa comprar petróleo de ninguém, pelo contrário, você é que vende petróleo, você tem uma segurança nesse sentido, né? Você está protegido economicamente. Pode acontecer uma crise qualquer aí, porque você vai continuar tendo petróleo, tá? Então, essa questão da autossuficiência ela é interessante. Nós já fomos autossuficientes em petróleo, já deixamos de ser novamente. Por quê? Porque a gente, como eu falei, né, nossa demanda por essas fontes elas só aumentam, tá bom? Então, dito isso, eu vim para cá, ó. Voltei para cá. Falei então das fontes renováveis e falei das principais fontes não renováveis, tá? Dei até uma concentrada aí no petróleo. Tem o carvão mineral também, né? Que eu cheguei a colocar aqui para vocês. Esse carvão mineral, ele é altamente poluente. Foi aquela principal fonte de energia lá na primeira Revolução Industrial e ela é utilizada até hoje, né? Vídeo gráfico aqui, né? Ela é utilizada até hoje. Então, a gente precisa lidar com essa situação. Vou vir para cá, por quê? Porque a gente precisa, para conversar sobre esses tipos de energia aqui, vou voltar aqui na classificação, né? De renovável e não renovável, e já entrando aqui no tradicional e alternativo, a gente precisa lidar então com uma questão que é os impactos ao meio ambiente. Por que eu estou fazendo essa relação? Porque olha aqui, ó. Trouxe aqui para vocês também, ó. Esses aqui são os temas que mais caem no Enem com relação à geografia. E vocês verão, ó, que fonte de energia só cai em 1,3% das questões. Então, para o Enem, esse conteúdo cai muito pouco. Porém, questões associadas ao meio ambiente, as questões ambientais, são a maioria da prova. Então, eu estou tentando sempre abordar essas fontes de energia relacionando elas com as questões ambientais. Então, vamos falar agora sobre meio ambiente e os impactos que essas fontes de energia causam ao meio ambiente. Para eu conseguir abordar, então, coisas mais significantes para você na hora de você fazer o Enem, tá? Então, vou voltar para cá. Vamos falar, então, aí novamente de fonte de energia associando as questões ambientais, já para eu entrar aqui nas fontes tradicionais e alternativas. É o seguinte, essa preocupação com o meio ambiente, ela é algo novo, tá? A gente começou a ter um olhar um pouco mais cuidadoso para o meio ambiente faz 60 anos. A primeira conferência para a gente conversar sobre meio ambiente mesmo, que abarcou uma grande quantidade de países mesmo, uma quantidade significativa de países, aconteceu em 1972. Ou seja, temos aí nem 50 anos, né? Aconteceu na Suécia, em Estocolmo. Nessa conferência lá em Estocolmo, a gente começou a discutir o seguinte, olha, a gente
está desconfiado que a gente está usando, né? A gente está causando impactos ao meio ambiente. Então a gente precisa determinar de que forma nós vamos usar os recursos naturais, já que a utilização desses recursos gera impactos ambientais. Os recursos são os recursos usados também para a produção energética. Então, estamos dentro desse assunto. Então, ficou, né, como tema da discussão como vamos usar os recursos naturais. Esse era o tema da conferência. Vai surgir, então, vão surgir duas propostas. Uma proposta é a do ecodesenvolvimento e a outra é do desenvolvimento sustentável. Eu não vou nem te explicar o que é ecodesenvolvimento para não tirar o teu foco, mas vamos focar no desenvolvimento sustentável, porque você certamente já ouviu a palavra aí, sustentabilidade. Ah, você precisa ser sustentável. O que é, no final das contas, ser sustentável ou utilizar com, com base no desenvolvimento sustentável? O que é isso? Então, a ideia de desenvolvimento sustentável ela vai competir com uma outra ideia e ela vai, no final das contas, ganhar, vamos dizer assim, como modelo de utilização de recursos a ser implementado. Então, desde então, essa ideia vai ganhar força ali na década de 70 e a gente vai passar a aplicar essa ideia na prática. Então, o que é usar energia de maneira sustentável? O que é usar um recurso de maneira sustentável? O que é sustentabilidade? A ideia é a seguinte, e aí presta atenção, tá? Acho que eu coloquei até aqui para vocês, ó. Trouxe para cá, tá? Desenvolvimento sustentável, ela é uma ideia, é um conceito que vai trabalhar o seguinte, olha, nós precisamos usar os recursos naturais para nos desenvolver. Precisamos, a gente precisa disso. Os países subdesenvolvidos, sobretudo, têm como principal forma de conseguir seu desenvolvimento usar esses recursos. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável, ela prevê sim o uso de recursos. Porém, a gente vai usar de que maneira? Vamos usar de maneira sustentável. O que é usar de maneira sustentável esses recursos? E aí presta atenção, porque é bem provável que no Enem vá cair algo sobre desenvolvimento sustentável. Usar um recurso de maneira sustentável é usar esse recurso pensando nas futuras gerações. Aqui, ó, coloquei até aqui, ó. Eu preciso usar esse recurso de maneira com que as futuras gerações tenham acesso a esse recurso ou ao benefício que ele irá trazer. Então não adianta eu pegar, por exemplo, o pré-sal, extrair todo o pré-sal e conseguir aí bilhões e pegar esses bilhões e investir, sei lá, num show do BTS em Copacabana. Não adianta. As futuras gerações não têm nada a ver com isso. Agora, se eu pego essa renda, esse valor e aplico em infraestrutura de educação, as futuras gerações terão melhores escolas. Então, beleza, isso é usar de maneira sustentável. Então, eu preciso utilizar o recurso de maneira com que as futuras gerações tenham acesso. O princípio do pensamento é o seguinte: olha, você é brasileiro, você tem acesso aos recursos naturais do Brasil. O seu filho, quando nascer, também será brasileiro. Então, o que garante a você, ou a mim, a nossa geração, no caso, acabar com os recursos naturais e privar as futuras gerações desse recurso se eles, na prática, teriam tantos direitos quanto nós? Então, eu não tenho o direito de acabar com o direito de um futuro brasileiro. A ideia é essa, tá? Para deixar a coisa mais clara. Então, a gente precisa preservar para que as futuras gerações, os filhos dos seus filhos, tenham acesso a esses recursos de alguma maneira. Então, desenvolvimento sustentável é pensar nas futuras gerações. Então, a gente vai então usar recursos naturais pensando nas futuras gerações. A gente precisa ter esse pensamento. E aí é que entram aqui as divisões que eu estava falando aqui, ó, em energia tradicional e alternativa. Por que eu estou explicando isso antes para você? Porque uma das outras formas da gente dividir as fontes de energia são entre energias tradicionais e energias alternativas, tá? Essas fontes alternativas, como eu disse para vocês, né, a nossa preocupação com o meio ambiente, de maneira mais incisiva, ela é de 50 anos para cá. Então, a partir dessa nova preocupação,
as fontes de energia que estão surgindo, elas já estão encaixadas nesse viés sustentável na maioria das vezes. Então é muito comum que as energias alternativas sejam energias sustentáveis, energias renováveis, energias que se preocupem com o meio ambiente. Por quê? Porque elas são energias novas, foram idealizadas, né, de certa forma, num tempo recente. Então, ela já tem, por natureza, essa preocupação. As fontes de energias tradicionais, que são aquelas que já foram amplamente implementadas, né, já são utilizadas, são tradicionais, elas não surgiram com essa preocupação. Isso não estava em foco, isso não estava em ótica. Isso não quer dizer que as fontes de energias tradicionais sejam todas maléficas, sejam todas com alto grau de impacto. Não. Eu estou dizendo para você que as energias tradicionais elas surgiram num outro momento. Justamente por isso, essa preocupação com o meio ambiente que nós temos hoje, isso não estava no radar. Já nas energias alternativas, que são o quê? Alternativas ao modelo que nós temos tradicional, elas já surgem com essa preocupação. Já existe essa causa do meio ambiente. Então, em geral, eu coloquei aqui, ó, as energias alternativas são consideradas energias limpas, elas são energias que poluem pouco o meio ambiente, tem toda uma preocupação sustentável aqui. As energias tradicionais e convencionais, em geral, são poluentes, não são todas. Isso aqui não é uma regra absoluta, existem exceções, tá? O Brasil é um caso, eu falei isso para vocês, nossa principal fonte de energia é a energia hidrelétrica, que é uma fonte de energia tradicional, porém, ela é pouco poluente. Ela é uma energia renovável, inclusive, tá? Então, fiquem atentos nas maneiras diferentes de eu classificar essas fontes de energia, tá? Fonte de energia renovável, recurso se renova, não renovável, recurso não se renova. Beleza. Agora, se eu tiver que classificar com relação à implementação, ela pode ser tradicional, convencional ou alternativa. A convencional é aquela que já está sendo bastante aplicada, né? Já aplicada em larga escala. E a alternativa, o nome está dizendo, né? Ela é uma alternativa ao modelo atual. Por que, que ela ainda é uma alternativa? Por que, que ela não é simplesmente implementada? Por que eu falo só, pô, por que que os países, então, já que existem agora essas novas fontes, por que que todos os países, então, não deixam de usar as fontes não renováveis e poluentes e passam a usar energias limpas? Por que que os países não tomam essa decisão? Por uma questão econômica, né? Financeira. É caro fazer isso. Mudar a matriz energética é caro. Os principais países que gastam energias não renováveis nos seus processos, os mais industrializados do mundo, a China e os Estados Unidos, eles usam como maiores matrizes energéticas fontes não renováveis mesmo. Para trocar para fontes renováveis, né, para mudar essa matriz energética, isso pode causar a eles, no caso, uma perda da liderança no setor, um investimento muito alto. Ou seja, não é rentável ainda, não é o momento ainda de fazer isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista ambiental, já era para a gente ter feito. Agora, do ponto de vista econômico, isso geraria um impacto. Então, essas fontes alternativas, elas não são ainda uma realidade para muitos por causa da questão econômica. Então, o que a gente está vivenciando? Estamos vivenciando cada vez mais um embaratamento, né? Embarateamento? Barateamento, né? Embarateamento. Um barateamento das fontes alternativas. Elas estão ficando cada vez mais acessíveis, cada vez mais baratas. Cada vez mais pessoas estão aderindo a essas fontes de energia. Então, com o passar do tempo, é provável que essas fontes se tornem uma realidade mais expressiva, tá bom? Deixa eu seguir aqui. Trouxe alguns exemplos, né, para vocês aqui, ó. As energias tradicionais ou convencionais, hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, são energias tradicionais, convencionais, já foram amplamente, né, espalhadas pelo mundo, vários países as utilizam. Alternativas, energia solar, energia eólica, contam com uma pequena participação, mas elas tendem a crescer no futuro, né? Elas tendem a expandir. Peguei uma outra forma de dividir aqui também, que às vezes aparece. Você pode dividir também as energias em energia suja ou energia limpa, como eu falei ali atrás. Tem a ver com a emissão de CO2, e aí a gente já falou disso aqui, né? Efeito estufa, aquecimento global, nós já falamos disso. Estou passando rápido aqui para chegar aqui.
que eu fiz aqui? Trouxe aquele gráfico que estava lá para cá, para você ter uma ideia. E vamos falar agora rapidamente de cada uma das fontes que aparecem nesse gráfico. Por quê? São as principais fontes de energia que nós temos, as mais implementadas no planeta, então vamos falar delas, tá? Falei mais especificamente da energia hidrelétrica lá no outro vídeo, e ela para nós é muito importante. Por mais que aqui, ó, no mapa ela apareça só com 2%. Para nós, ela é muito importante, ela é mais do que 60% da nossa matriz energética. Então, para nós, ela é um caso importante. Para o mundo todo, ela tem uma participação pequena, tá bom? Então, dada essa ressalva, vamos falar rapidamente de cada uma dessas fontes aqui de energia, tá? Então, principal questão com relação aos combustíveis fósseis. Eles não estão distribuídos de maneira homogênea no planeta, ou seja, não é todo local que tem energia, fonte de matriz energética fóssil. Isso é um ponto importante da gente abordar. Utilizar uma fonte de energia não é simplesmente usar porque eu posso usar, porque eu quero usar, perdão. Às vezes um país não tem como utilizar essa fonte. Por exemplo, energia solar. Para nós, energia solar seria ótimo. Por quê? Nós estamos num local, nós estamos numa faixa tropical onde temos luz solar o ano todo, em grande quantidade. Mas países nortenhos, por exemplo, os países nórdicos, Noruega, Finlândia, esse tipo de energia para eles seria absolutamente ineficiente, porque eles não têm uma insolação, eles não têm uma quantidade de raios solares suficiente para gerar energia a partir de energia solar. Então, utilizar, né, analisar a matriz energética, ela é uma questão de adaptação. Você tem que ver o que aquele local te possibilita para que você gere energia a partir dele. Por que o Brasil tem energia hidrelétrica? Porque aqui nós temos muitos rios com esse potencial. Então, para nós, foi uma saída até certo ponto fácil. Foi uma análise fácil. Vamos usar energia hidrelétrica e temos rios para isso. Agora, não é simplesmente uma questão de vontade. Os países do Oriente Médio, por exemplo, que tem escassez hídrica, que tem pouca água, eles não podem escolher usar energia hidrelétrica. Então, não é uma questão simples. Não é simplesmente mudar a matriz energética porque para o meio ambiente é bom. É óbvio que seria ótimo que todos os países fizessem isso, mas existe uma questão de necessidade. Nem todos os países têm condição de fazer isso ou têm fontes renováveis disponíveis. Isso precisa ser analisado também quando você for fazer a prova, tá? Então vamos lá. Combustíveis fósseis não estão distribuídos de maneira homogênea e possuem uma alta emissão de CO2 nesse processo. Você está emitindo CO2 para o meio ambiente, são energias poluentes. E eu acabei de falar aqui, né, no gráfico aqui, mais de 80% das energias utilizadas no mundo estão dentro desses combustíveis fósseis. Então, nós estamos vivendo um momento de transição. É bem provável que, durante a vida de vocês, a participação desses três caras aqui diminua sistematicamente e as fontes de energia de biomassa, energia nuclear não, porque está diminuindo, mas as energias renováveis aqui que estão como 1%, elas cresçam, tá? Energia solar, vou pegar logo aqui do lado, tá? Ela é mais rentável em locais de grande insolação. Quais são os problemas ainda? O painel dela é caro. Ela ainda é cara para ser implementada, porque os painéis são caros e as baterias que nós temos são ineficientes. Então, a gente está passando por um processo de melhora nesses dois aspectos. A gente tem um problema com relação à bateria, né? Acho que eu comentei isso no outro vídeo também. A gente não consegue armazenar essa energia durante muito tempo. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Então, estamos melhorando esse quesito para que a energia solar seja cada vez mais utilizada. Ela já passou a ser utilizada pela sociedade civil. Algumas pessoas já colocam energia solar em casa, né? Você pode fazer essa estrutura. É uma estrutura que ainda é cara, mas que tende a ficar cada vez mais barata. Tá bom? Energia de biomassa, que aqui aparece, inclusive, ó, com 10%. É bem significativo a energia de biomassa. A energia de biomassa ela é formada a partir da decomposição de resíduos orgânicos. Um exemplo de biomassa, o etanol. Quando você vai no posto lá
para abastecer e colocar etanol no carro, não mais álcool. Perceba que antes os mais experientes, nós, os mais velhos, usavam o termo álcool. Hoje você vai no posto e você escuta o etanol. É a mesma coisa, tá? Só que o etanol, ele foi feito a partir de uma biomassa, a gente utiliza biomassa a partir de cana-de-açúcar. Nosso etanol ele é muito eficiente. Ele é, inclusive, melhor do que o etanol americano. O etanol americano é a base de milho. E a gente tira aí bom proveito dessa fonte de energia. Então, a biomassa é uma fonte de energia que ela tende a ser mais utilizada. Você pode, inclusive, plantar cana-de-açúcar e, a partir dos resíduos dessa plantação, produzir etanol. Então, é uma fonte de energia que pode movimentar a economia de maneira bastante eficiente, tá? Então, tá aí uma boa oportunidade para o futuro e o etanol brasileiro é uma boa saída. Energia hidráulica, aquelas à base de água, né? Como eu acabei de falar, estão associadas a uma disponibilidade hídrica, é a principal fonte de energia brasileira e é absolutamente sustentável. Para nós, uma saída perfeita, tá? Temos a maior rede hídrica do planeta, chove o ano todo, então não tem por que não usar energia hidráulica. Porém, existem os problemas óbvios de você concentrar toda a sua matriz energética num único tipo. Qual é o ideal? É que você tenha várias fontes de energia para que, se uma der problema, você consiga manter a energia necessária através de outros meios. No caso do Brasil, por exemplo, se chover pouco, se passarmos por uma questão de escassez hídrica, se os níveis dos reservatórios diminuírem, o que acontece com a nossa energia? Ela fica mais cara. Isso aconteceu há 2 anos atrás. A gente passou por um período de estiagem, né, e aí chovia muito pouco. Então, os níveis dos reservatórios diminuíram e aí produzir energia a partir disso ficou mais caro. Então, a nossa energia, a energia da sua casa, da minha casa, ficou mais cara. A gente pagou mais caro pelas energias. Inclusive, na conta de luz da Light, acho que eu estou com uma conta aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Tá aqui do meu lado. Ó, fatura da Light. Tá aqui. É muito comum, ó, você encontrar aqui embaixo, ó, a bandeirinha. Tá vendo que tem a bandeirinha aqui, ó? Ó a bandeirinha aí. Essa bandeirinha, vocês estão vendo a bandeirinha? Me fala aí se vocês estão vendo a bandeirinha. Acho que estão, né? Essa bandeirinha, tá vendo? Essa bandeirinha aqui diz, ó, essa bandeirinha é verde, amarela ou vermelha. Ela é justamente em relação ao nível do reservatório. Ó. Se tiver com bastante água nos reservatórios, a bandeirinha é verde. Você vai pagar menos pela energia. Agora, se tiver com pouca água nos reservatórios, ó, bandeirinha vermelha. Você vai pagar mais cara por ela. Então, é uma forma de você poupar energia quando estivermos numa situação com pouca disponibilidade de água. Esse é o nosso caso, não é o caso de todo mundo, né? Nem todos os países podem ter essa saída, tá bom? Energia eólica, base de vento, né? Precisa de áreas planas e amplas e o único impacto dela é o impacto visual. Então, a energia eólica é uma energia interessante, né? Uma energia que causa pouco impacto ambiental e que gera energia, né? Então é uma boa saída. Mas não é todo local que pode implementá-la. Por quê? Porque tem que ser um local que haja uma grande circulação de ar. Então, por isso que eu coloquei áreas planas e áreas amplas, para que isso possa, né? Para que esse vento possa correr com velocidade suficiente para girar as turbinas e gerar energia cinética. Então, não é qualquer lugar que pode fazer isso. Mas é uma boa oportunidade para o futuro. A Alemanha, por exemplo, já falou que vai substituir toda a sua matriz nuclear por energia eólica. Então, é uma tendência aí de que esse modelo aumente a sua participação nesse gráfico aqui, tá? Nuclear, como a gente já falou, uma energia considerada muito perigosa, tanto que alguns países estão abolindo seu uso, estão deixando de utilizar, mas ela tinha um viés estratégico, sobretudo ali durante a Guerra Fria, né? A gente já falou disso. Inclusive, tem até a série agora que tá famosa aí, que é aquela Dark da Netflix, não sei se vocês conhecem, eu já tinha visto a primeira temporada, mas estou revendo para eu poder ver a segunda e a terceira, porque acaba agora na terceira. E a série começa falando justamente isso, né? A usina nuclear da cidade, lá onde eles estão, vai ser desativada.
É justamente isso que está acontecendo na Alemanha, sim. Eles estão desativando matrizes energéticas nucleares para adotar modelos mais sustentáveis. Tá? Eles fizeram isso, sobretudo, depois do acidente nuclear de Fukushima, lá no Japão. Falaram, ó, isso aí é muito perigoso, vamos acabar com esse projeto nuclear. Tá? Outras fontes que aparecem ali, a maremotriz, por exemplo, que não aparecem aqui, né? Estão no campo aqui de outras renováveis. Maremotriz, que é a fonte de energia vinda das marés, e aquela geotérmica que eu também expliquei lá no outro vídeo. Tá bom? Com isso, garotada, a gente matou aqui energias. E eu tentei trazer sempre a questão para a questão ambiental, para dar conta aqui, ó, desses 15% aqui da matéria de vocês. A gente vai continuar falando de outros temas que eu também vou fazer essas associações, mas com relação a fontes de energia, eu termino por aqui, tá? Ficou alguma dúvida, garotada, com relação a isso? Tentei ser o mais rápido possível. Esse vídeo deve ter ficado com uns 35 minutos, quase 40. Por isso que eu tô correndo aqui para tentar dar conta de tudo, tá? Ficou dúvida? Não, né? Então, garotada, ó, beijo para vocês. Eu vou pausar aqui, vou encerrar aqui para eu poder subir esse vídeo para ficar lá organizado para vocês o vídeo com a segunda parte, tá bom? Ó, abraço para vocês. Na aula que vem, todo mundo tá vídeo aberto, tá? Vou cobrar isso para que a gente tire aquela foto, tirar uma fotinha para eu botar nas minhas redes sociais para alimentar, porque já que agora eu sou um YouTuber, eu preciso alimentar as minhas redes sociais, tá bom? Abraço para vocês, tudo de bom, se cuidem aí, tá? Qualquer coisa, mandem mensagem para mim, tá bom? Abraço. Deixa eu interromper.